Good evening. Olá, Diego, boa noite. Boa noite, Diego, dá para ouvir? Carlos Adriano, boa noite. Good evening. Good evening, everyone. Estão conseguindo me ouvir direitinho? Oi, oi, tá me ouvindo? Está me ouvindo? Está me ouvindo? Dá para ouvir? Tá me ouvindo? Acho que tem que sair e entrar de novo. Peraí. Carlos, eu não consigo ouvir vocês. Utilize o chat. Diga que você esqueceu seu fone. Tá bom. Você tá ouvindo bem? Ok. Certo, Diego, obrigado. Agora diga se é melhor esse. Ok, perfeito. Vocês digam se é melhor esse microfone que vocês estão ouvindo ou esse. Está me ouvindo? Aqui, tá melhor ou tá pior? Melhor, né? Pronto, pois tá bom. Eu vou ficar com esse microfone aqui, que é um microfone USB, né? Eu tenho aqui, porque, meus amigos, eu esqueci dos fones e eu estou em Teresina. Aí eu não trouxe meus fones, eu só vim me, assim, dar conta de que eu não trouxe eles até agora. Very good, muito bom. Perfect. Ok, good evening. Eu não vou ouvir vocês, não posso ouvir vocês, assim que vocês conversem comigo pelo chat, tá bom? Ok? Ver se dá para deixar entrar aqui o pessoal. Ok, boa noite, Neudo. Que bom que você chegou. Good evening. Good evening, Carlos, novamente. Boa E noite, estão me ouvindo? Neudo, Diego, muito obrigado por estarem aqui. Amigos, eu não consigo ouvir vocês. Então, vamos utilizar o chat dessa vez nessa lição, tá bom? Está me Não quer ouvindo? dizer que vocês não vão sair no vídeo, vão sair seus áudios. Você pode participar, só que eu não consigo ouvir, ok? Porque eu esqueci meus fones. Lamentavelmente, me desculpem. Mas vamos ter a aula. Vamos fazer em nome de Jesus, tá bom? Então vamos Diego, lá, vamos consegue me começar com ouvir? uma oração. Eu vou orar aqui. Querido Deus e amado bom Pai, estamos tão gratos por todas as bênçãos que o Senhor sempre derrama sobre nós. Bênçãos que a gente vê e bênçãos que a gente nem vê. Obrigado pelos livramentos, pelos seus cuidados, por prover o alimento, o sustento, o descanso. Obrigado, Senhor. O sábado terminou, agora começa uma semana nova. Peço, Senhor, que o Senhor seja conosco e também com nossos alunos aqui, com todos nós, que vamos aprender inglês. Abençoa nossa aula de hoje, nos abre o entendimento mais uma vez, e eu te peço em nome de Jesus. Amém. Muito bom. Very good. Boa noite, Neu. Estou vendo aqui o chat. Ok. Eu acredito que Eu não sei, Carlos Adriano, eu creio que o seu áudio está funcionando, porque eu vejo quando você fala, dá para ver que aparece áudio ao redor do seu quadrinho. Então, se Neudo está me ouvindo, o Diego está me ouvindo, só para eu saber se o microfone está funcionando. Então, acredito que seu microfone está ok, perfeito. O meu áudio, né? Carlos Adriano, fale aí para ver se dá para ouvir você. Aí, Neudo, você, o Diego, falem aí se vocês conseguem ouvir o Carlos. Diego, Neudo, boa noite, estão me ouvindo? Ah, Sim, então ok, tá. tá bom. Então,
Eles te Antigamente era ouvem. contrário. Então teu áudio está funcionando, viu? Tá bom, tá bom. Valeu. Certo. Gente, boa noite mais uma vez. Hoje nós tínhamos planejado fazer uma aula dedicada a frases de viagens, né? Agora, eu vou colocar aqui algumas perguntas que a gente pode fazer numa viagem, né? E aí a gente vai falar essas perguntas, essas situações, tipo assim, como um pouco de aquecimento no seu inglês, né? Vamos a diálogo aí mais ou menos, né? Então vamos ver aqui como é que dá, né? Qual é o horário do próximo voo? Aham. Pode ser? A Janete está dizendo aí. É, é, vamos colocar aqui algumas perguntas, tá bom? Eu tenho aqui um monte de perguntas, mas eu simplesmente. São tantas, tenho aqui mais de 600 perguntas que eu achei aqui na internet que a gente pode colocar. E a gente pode fazer assim: a gente pode falar algumas, né? Perguntas e outras, assim, cada aula a gente bate algum papo sobre isso, tá? Então vamos dedicar um tempinho aqui para fazer algumas perguntas e respostas em inglês sobre viagem, né? Uma das perguntas, a Janete começou aqui falando, essa pergunta é interessante. A pergunta é: qual é o horário do meu voo, né? Vamos ver aí. Então vou fazer aqui o seguinte, deixa eu aumentar aqui um pouco essa questão aqui e vamos facilitar tudo aqui para a gente, tá? Deixa eu pegar aqui. Logo vamos trabalhar com esse aqui. Vamos trabalhar com esse aqui, mas por enquanto vou mover aqui para nós fazermos um pouquinho de. Para eu. Pronto, acho que tá bom aqui. Deixa eu ver. Tá certo. Vou deixar aqui. Então, veja aqui, umas perguntinhas aqui, tranquilas, né? A primeira pergunta que eu vou fazer aqui é o que eu já falei, né? Se você tem alguma pergunta, coloque lá no chat e a gente vai aí coloca essas perguntas aqui para todos verem. Qual o horário do meu voo, né? Tá bom? Então, essa pergunta em inglês, né? Tem várias partes aqui. Qual é what, né? No caso, para essa pergunta em inglês seria what, ok? Mas geralmente qual é which? É a pergunta which, ok? Which. Só que nesse caso aqui não funciona which. Which é sempre qual é which, exceto certas condições, né? Certos é, circunstâncias, né? E nesse caso vai ser what, ok? What horário é time, né? What time né? Meu voo, né? Flight. What time is my flight? What time is my flight? Né? What time is my flight? What time is my flight? Aí também teríamos essa outra pergunta aqui, né? Ah, a resposta dessa pergunta seria, né, o horário, né? A perguntar a pessoa, né, lá no escritório da aerolínea poderia perguntar para você qual o número do seu voo, né? Um tipo de coisa assim, né? Aí seria qual o número do seu voo, né? Para então saber what time is my flight, né? What time is your flight? Qual o número do seu voo, né? Aí qual o número do seu voo?
E a resposta, a pergunta em inglês seria: What is your flight number? What is your flight number? What is your flight number? Qual o número, number, do seu voo? Your flight number. Veja que literalmente traduzido seria assim: What the number of your flight? Mas a gente não disse assim no inglês. No inglês a gente fala What is your flight number? Então, o número fica lá no final. Então, literalmente, você está perguntando assim: qual é teu voo número? Entendeu? Fica desse jeito. Mas aí tá correto. A maneira certa de perguntar. Tá bom? Bom, essa é uma cena lá no escritório da aerolínea, né? Outra parte nessa mesma cena, a gente pode fazer assim, né? Eu quero fazer check-in. Eu quero fazer check-in. Pronto, veja aí que check-in já é uma palavra em inglês, né? Agora eu gostaria de vocês aí, meus amigos expertos no português, que me falem aí, botem aí no chat como é que fala check-in no português. Não, não é check-in. Ninguém vai falar outro nome. Bom, a chefe já falou. Carlos Adriano, muito bom. Aí sim, em inglês, né? Vamos nesse já já, mas eu quero saber, eu quero fazer check-in, né? É, essa palavra aí, Carlos, muito bem. É bom sempre tentar e tomar o risco, fazer, né, acontecer, mesmo se você não está certo do que está falando, né? Ou se está certo ou não. Então, parabéns para você, Carlos. Carlos, você falou certo. Agora, vou lhe explicar. Make é fazer de criar, entendeu? É de criar ou de fazer acontecer alguma coisa nova. É tipo assim, criação de alguma coisa ou é, manualidade, algo manual, né? Isso. Então, por isso essa palavra make não é a melhor para ir, ainda que dá para entender, tá bom? Não está totalmente errado, mas não é a melhor palavra. Então seria assim: você não falaria make, você simplesmente diria I want to check in, ok? I want to check in. Pronto. Eu quero check-in. Basicamente. Agora, essa palavrinha, esse verbo to be, né? Não é to be, mas é to. Não é to be, desculpem. É to. É um verbo ajudador, se chama helping verb. É um helping verb e esse verbo vai ajudar, né? Want. Vai ajudar want, conectar want, que é querer, com a ação que tu quer fazer, que é check-in. Então, esse to, I want to check in. Isso, agora tá perfeito. Agora, I want to make check-in, pode ser que a pessoa fique assim, rapaz, e tentando de entender, né? Por conta disso, porque esse verbo make é de fazer coisas, fazer alguma coisa ou seja, gerar alguma coisa, criar alguma coisa, né? Manual, desenhar alguma coisa, você tá entendendo? Então, é diferente do que você tá querendo fazer aqui, que realmente você só quer conectar com a atividade de check-in. Deu para entender? Então, pronto. A forma certa é como o Carlos colocou lá no chat. Eu vou colocar aqui. Vou copiar aqui e colar, tá bom? Com a permissão do Carlos, né? E aí, pronto. Então já está feito aí. I want to check in. I want to check in. E em inglês americano seria I wanna check in. É, é assim, viu? I wanna check in. I want to check in. I wanna check in. É,
Bom, que outra coisa a gente poderia se encontrar lá no escritório do check-in? Malas, né? Malas, né? Eu quero saber se a minha mala vai ser despachada ou eu tenho que Hum, pagar. olha só, né? Se eu tenho direito à mala Hum. despachada. Ah, pronto. A Janete está ajudando aqui a gente. Muito bom. Hum. Então, veja, outra pergunta que a gente pode ter, né, no, no escritório do check-in seria a questão das malas, né? Bem falado com a Janete, né? Então, você pode perguntar de várias maneiras, mas uma forma curta para falar é porque eles vão perguntar o seguinte: essa pergunta geralmente eles fazem, ok? Você tem malas para. Como é? Despachar. Despachar é a palavra. Aham. Você E o tem. Muito bom. Malas para despachar. Hã? Então, essa pergunta aí é geral. Eles quase sempre, quando você entra lá, chega lá, a primeira pergunta que eles fazem. Uma das primeiras perguntas, né? Depois que eles pedem seus documentos, né? Seus boletos e tudo mais da abordagem. Então, aí eles vão fazer essa pergunta aí. Amigos, podem colocar lá no chat, viu? Podem colocar lá no chat sem problema, que eu vou fazer alguma pergunta no chat que tenha dúvidas também. saber como fala isso? Isso, já perguntei, já falei aqui que podiam fazer. Então, vou fazer aqui, as perguntas estão legais. Ok, muito bom. Obrigado aí, gente. Eu estou surdo, viu? Hoje eu estou surdo. Então, vamos lá. E é porque assim, meu computador, gente, deu. Não preciso explicar, mas eu não tenho como ouvir vocês, tá bom? No computador. Então, eu esqueci dos fones. Então, gente, aqui, você tem malas para despachar? Eles perguntariam assim: Do you, You ou you? do you, Do you? Que isso é uma significa? pergunta, do you, você, é uma ação, né? Do you, Então, só you não seria. não. Do you Do you have, 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 aham. Ter. Do you have, do you have uhum, baggage, baggage? aham, to check, To check a mala. uhum, E não. do have. Baggage é mala. E o que Você você falou baggage? vem entrar aqui, entre. Não, eu tô lhe Entre na aula. Fala de novo. Do you have baggage, Have baggage baggage to check? to check. Isso, Isso está dizendo, você tem uma mala para despachar? isso, exatamente. Two checks. To Two check. checks quer dizer despachar. Check é como check-in. Two check. Aham. Ah, A palavra check é a primeira palavra do check-in, ok? tem. Do you have baggage to check? Você tem mala para despachar, Manda ele ok? repetir, que você lembra. Vocês têm que repetir aí, ó. A chefe falou. Bora repetir. Mas eu não consigo ouvir eles. Eita, gente. Então, bora lá, vamos continuar aqui. Então, essa eu acredito que são algumas das perguntas, né, que haveria aí. Outra pergunta que a pessoa lá, né, poderia fazer para você seria assim, os documentos, né? Can I... Eles podem perguntar... não, eu vou perguntar em português primeiro. Posso ver seus documentos? No caso, creio que seria posso ver os seus documentos.
né? Gente, eu não estou sabendo se tem alguém mais entrando aqui. Assim, que se você sabe de alguém que quer entrar, mas não consegue, você me avisa no chat, tá bom? Porque eu não consigo ouvir. Pronto, estamos aqui. Posso ver os seus documentos? Então, a pergunta em inglês seria assim: Can I see or can I have your documents? Tá bom? Ó, escrevi errado aqui. Documentos. Pronto. Can I see your documents? Or can I have your documents? See é olhar e have é ter, né? Ou seja, ela está pedindo, ou ela está pedindo, ele ou ela está pedindo os seus documentos, né? Can I have your documents? Or do you have your documents? Ou você tem. Ah, Can I see your documents? Or do you have your documents? Eu creio que seria assim. Can I see? Or do you have your documents? Né? Então, essas duas vão com essa parte aqui, né? Can I see your documents or do you have your documents? Você tem seus documentos ou posso ver os seus documentos? Tá bom? E é isso aí. Vamos pausar aí, porque eu quero agora fazer respostas a essas perguntas, né? Bora lá, nós responder essas perguntas aí, rapidinho. Tá? What time is my flight? A pessoa poderia dizer, Your flight is your flight leaves at. Uhum, né? Aí disse, seu voo sai às. Aí diria o horário, né? Lembrando que em inglês, nos Estados Unidos, se utiliza PM para noite e AM para manhã, tá bom? Isso você não vê aqui em português. A Janete nunca tinha visto, eu creio, ela me falou que isso não é usado aqui. Mas AM e PM, né? Eu sabia, tem a ver com meridiano, mas eu não me lembro agora em inglês exatamente o que significa AM e PM, mas é algo com meridiano, tá bom? Eu sei que PM creio que é pós-meridiano, não me lembro bem, tá? Mas pode ser também midnight, meia-noite, mas não, realmente não é midnight. Tem pessoas que pensam isso, mas não é. Ok? É meridiano. E, e é utilizado lá nos Estados Unidos. Eu não sei se em outros lugares da Europa ou do mundo se utiliza essas abreviaturas aí. Tá? Então, aí é your flight leaves, né? Seu voo sai. Sai as. Né? Também a pessoa pode dizer assim, né? A abordagem começa em tal horário, né? Board, boarding begins at. Boarding begins at. Ok? A abordagem começa às. E aí tem um horário, né? Abordagem. Eu não sei, Carlos Adriano, se eu não sei se eu estou falando corretamente. Quando começa a embarcar, embarcar, né? O embarque. É porque a abordagem em inglês é boarding. E é a tradução, abordagem é board, né? Mas em português a abordagem é outra coisa, né? Então é embarque, né? Embarque realmente. Então seria o embarque começa às. Bom.
Entendeu? Eu fui que errei aí, né? Então não é abordagem, é embarque. Pronto. Essa daí eu creio que já foi. Aí, qual o número do seu voo, né? Aí ele pode perguntar o número do seu voo e você só mostra aí o número, né? What is your flight number? O número do seu voo. Ele geralmente está no seu boleto de embarque. Ok? Quero fazer check-in. I want to check in. Você tem malas para despachar? Aí você poderia responder, né? Se você tem malas, você disse aí, como disse a Janete, né? Yes. 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 Você tem mala, I have. você tem mala para despachar. Yes, I have. É que se você Uh, tá usa, como você fala? I have. Para perguntar. Não. Você pode dizer I have one bag or two, three, four bags, né? Yes, I have one bag. Or uh, yes, I have two bags. Aí você está dizendo quantas malas você tem para despachar, ok? Agora você pode responder não, né? Se você só vai levar as malas de mão, né? Aí você não precisa dizer que tem, né? Você simplesmente disse não. Mesmo que você tenha bags, né? Baggage que você tenha, se há de mão, você não precisa dizer sim, que eu quero despachar, a menos que eles deem a opção, que às vezes eles dão, né? Mas eles mesmos anunciam isso aí. E isso é lá no portão, geralmente. Tá bom? Se a pessoa não tem direito à mala de embarque, Ah, sim. tem ela que Aí, tá, isso, a pessoa. Aí você disse, eu tenho uma mala, né? Uma bagagem, né? Em inglês. É, yes, I have one bag. Aí a pessoa, ela vai lá, bag. Bag. Quando é singular, é bag. Quando é baggage, é geral, né? É plural geral, é coletivo. Baggage. É, no bagagem. é bagagem. Aham, baggage. De fato, é a mesma palavra, né? Baggage. Bagagem. Agora, quando é uma mala, você simplesmente disse, eu tenho uma bag, one bag. Yes, I have one bag or two bags to check. Aí, nesse caso, a pessoa vai olhar o seu boleto e vai ver, né, sua reserva, e aí ele vai saber. Aí vai lhe dizer o custo, né? Você tem direito a, né, One back, one bag. Uhum. despachada como? Não. Aí já como é o tema, ela não vai falar despachado novamente. Simplesmente eles vão dizer você tem direito a uma bag, one bag or two bags. Você tem direito a two bags, né? Como é em inglês, ele vai falar assim: You have, Eu have. hum, you can check. É porque eu estava procurando aí, mas realmente é assim que eles falam. You can check one bag per person. Ok? Aí eles vão dizer: Você pode, né, fazer check de uma mala por pessoa, per person. Entendeu? Aí você pode fazer check de uma mala por pessoa. Ok? Agora, se eles dissem não, é, não responde isso, né? Eles vão dizer o seguinte, mas dizer assim, Você vai querer. the cost for one bag is dollars, né? Ou euro, né? Dependendo se você está indo para a Inglaterra, né? Lá no Reino Unido, em inglês também. Mas aí disse assim, o custo por uma mala é tantos dólares, né? O custo nunca é 30, Né, gente? usualmente 50.
Às vezes 45, usualmente 50, 70, 75, 100. De Porto Rico para Não, aí eles vão falar 50. dependendo da aerolínea, realmente. Não, É, American Airlines. porque US$ 50, que é normal, uma mala, pagar uma mala é normal, é US$ 50. Às vezes é 70, US$ 75. US$ 50 é mais ou menos R$ 260 no valor do dólar hoje, né? 260 por aí. Aí, se fosse US$ 75, aí seria já uns R$ 375 a quase R$ 400. US$ 75. Exatamente, Carlos Adriano. Muito bem. Então, esse aí. Custo de uma mala despachada é de. Aí vai dizer os dólares, né? Pronto. Então, creio que já dedicamos um bom tempo, né? Da nossa aula para algumas perguntas aqui. Esse aqui a gente pode fazer, né? De vez em quando, algumas aulas assim, de perguntas e respostas para a viagem, né? A gente nem sequer falou de dentro do avião. Eita. Mas aí, essa de dentro do avião a gente deixa para a próxima, tá bom? É, Não, a gente vai agora, vamos conversar um pouquinho sobre a nossa lição, que é a lição número 10. Mas antes, eu creio que deveríamos esquentar um pouco aqui com. Vocês fizeram suas tarefas? A lição 9? São alunos aplicados aqui? Deixa eu ver aqui como é. Sim, não. Então vamos ver aqui rapidinho. Era a página 35, né? Deixa eu ver aí. Não, é muita correria, eu sei. Vamos ver aqui então a lição 10, tá bom? Vamos com o vocabulário da lição 10. Listen and repeat. List, 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 list. Aí é schwa, né? Schwa sound. Aqui é list, é fazer uma lista. Fazer uma lista. List é um verbo, né? Se for verbo, se não é verbo, então é só uma lista, tá bom? Fazer uma lista ou lista. E eu acredito que aqui não é verbo porque não tem to find, né? Não diz to list. Então, vamos colocar aqui melhor lista, uma lista, tá? Quando é verbo, então é fazer, né? Fazer uma lista de alguma coisa. Aqui é uma lista. City. É o schwa no primeiro e no y é i mesmo, né? Schwa. City. City. Cidade. City. City. To find. To find. To find. Um verbo, né? Encontrar. Encontrar. Country. 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 País. Country. O país. Partner. 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 Colega. Colega. Partner. Colega também pode ser de negócio, pode ser parceiro. Parceiro, creio que é a melhor palavra aí. Parceiro. Partner. Nationality. Nationality. Listen and repeat. Nationality. Nationality. Eu espero que o Anderson esteja bem. Anderson, se você está assistindo. E o Jefferson. Jefferson. Espero que você esteja melhor, meu amigo, viu? Não, não entrou.
Ok, nationality. Nationality é nacionalidade, né? Nação, nacionalidade. Qual a sua nacionalidade? Nationality. 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 T. Tá bom? Nationality. Essa aqui, esse T e O, T e O N, em inglês, T e O N quase sempre tem som de Sean, ok? Sean. Então pratique aí. Nationality. Ok? Esse último T é T em inglês normal. Opa. Notebook. 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 Aqui no Brasil é notebook, né? Mas é uma palavra em inglês. Então, a pronúncia dela é notebook. Notebook. É, notebook. Ok? Caderno. É caderno aqui. Notebook. Ok? Caderno de ciências. Science notebook. Caderno de matemáticas. Math notebook. Caderno de inglês. English notebook. English notebook. É. Ah, não, entendo. Tranquilo, estou vendo aqui, Carlos Adeno, suas postagens aqui. Certo, meu amigo. Continua aí. Ok? A última aqui é preposition. Preposition. É uma parte do vocabulário, parte da gramática em inglês. Preposition. Preposition. É preposição, né? Eu creio que é assim que se escreve. Tá bom? Preposition. Então aqui vocês podem ir aqui nesse link, né? E aí creio que vai falar essas palavras para você também, outra pessoa nativa, né, falar. Agora, eu acredito que esses aí que estão falando são em inglês britânico, né, inglês britânico, que tem um pouquinho de sotaque diferente. Aqui, você também aponta o QR Code também. Ah, são legais, né? Que bênção. Então, aproveite, né, e curta esses vídeos aí, né? Gente, aqui estão países, né? Disse aqui, ó. Find the countries that are close to where you live. Find the countries that are close to where you live. Encontre os países, countries. Find é encontrar. Países that are close, perto, close to where you live, aonde você vive, perto de onde você vive, né? Encontre os países que estão perto de onde você vive. Find the countries that are close to where you live. Veja aqui. If you can't see your country, se você não consegue ver seu país, if you can't see your country, print it on one of the lines below. Escreva em uma das linhas embaixo. Como estão aqui essas linhas aqui, tá bom? Eu acredito que seu país está aqui, ó. Brazil, né? Brazilian, né? Brasil, em inglês, é com Z, não é com S. E uma pessoa do Brasil, em inglês, seria Brazilian, tá bom? Country, nationality, né? Nacionalidade. País, country, né? Country, nationality. Então, seria assim, country é Brasil, nationality é Brazilian, eu sou da nacionalidade brasileira, né? Brazilian, I'm Brazilian. I am Brazilian. Então, aqui tem vários países aí. Deixa eu ver se tá Porto Rico aí. Creio que não. Oh, sim, tá aqui, ó. Porto Rico. Puerto Rican. Puerto Rico. Puerto Rican. Ah, eu sou de Porto Rico. Então, esse aí, né? Vamos lá para praticar um pouco.
Aqui, página 34 na apostila. Prepositions. O que são prepositions? Bom, são palavras, né, que conectam o verbo com a ação, né, com onde acontece ou com que, com o substantivo, né? Nesse caso aqui é o exemplo, né? Vou tirar aqui é, a folha aqui para nós não nos atrapalhar com essas palavras aqui. Vamos ver ela um pouquinho mais para cá. Então, disse aqui um exemplo. Example, né? Preposition in is used for countries and cities. Essa preposição in é utilizada para países e cidades. Veja. We live in Canada. We live in Canada. Nós vivemos no Canadá. Aí um país, né? Veja a cidade aqui agora. We live in Vancouver. Nós moramos ou vivemos no Vancouver. Vancouver é uma cidade do Canadá. Agora, como seria se nós falaríamos isso aqui no Brasil, né? A gente mora aqui em Teresina e Carlos Adriano mora lá, né? Corrente, troquei em corrente, né? Então, para nós aqui em Teresina, falaríamos assim, isso. Falaríamos, we live in Brazil. We live in Teresina, né? Agora você, Neudo, bora praticar aí. We live in Brazil. We live in Teresina. É. Alguns de nós moramos no interior, alguma cidade, um povoado, mas é perto de Teresina, né? A menos que seja perto de Altos também. Então você disse assim, ó, we live in Brazil. We live in Teresina. Very good, Carlos Adriano. We live in Brazil. We live in Corrente. Corrente, né? Corrente. Muito bom. Perfeito. Então vamos lá? Do is often used as a question word. Essa aqui, do, usualmente se utiliza comumente, né? Como uma palavra de pergunta. Tá? Então, exemplos. Do you live in Canada? Yes, I live in Canada. Or, no, I do not live in Canada. I do not live in Canada. No, I do not live in Canada. Ou você pode também, né, fazer contraction. Você lembra contraction? I don't live in Canada. No, I don't live in Canada. Muito bom, Neudo. We live in Gaspar. Perfect. Yes. We live in Brazil. We live in Gaspar. Aí é onde eu moro também. Agora eu estou aqui em Teresina, né? Que a gente está hoje na cidade, né? Mas nós moramos no Gaspar, exatamente como o Neudo falou. Então seria We live in Brazil. We live in Gaspar, né? Or we live in Brazil, we live in Corrente, né? Corrente. Ou como o Diego, né? We live in Brazil, we live in Parque Sul. Mas Parque Sul é um bairro de Teresina. Então, Diego, eu poderia também falar we live in Teresina, né? Muito bom. Então, aí são país e cidade, né? Onde moramos. Então, a pergunta do you live é: você vive no Canadá? Você mora no Canadá? Né? Do you live in Canada? Yes, I live in Canada. Or, no nosso caso, né? No, I do not live in Canada. Or, no, I don't live in Canada. Né? Muito bom. Agora, para os que seguiram o jogo na semana passada, do you live in Noruega? Noruega realmente não é Noruega, é Norway. Em inglês é Norway. É? Do you live in Norway? Vou colocar aqui para vocês todos aí, os fãs, né? Do futebol. Vou botar aqui para vocês. Do you live in Norway? Esse é o nome em inglês da Noruega, tá bom? Do you live in Norway?
E aí, todos nós falaríamos um grande No, I don't live in Norway. Né? Agora, does Haaland live in Norway? Né? Does Haaland live in Norway? Live in Norway? Does Haaland live in Norway? Yes, he lives in Norway. Very good, Carlos. Aí, a única coisa que você tem que adicionar, quando você utiliza he, she or it, tem que adicionar um S no verbo, tá bom? É somente com he, she or it, ok? Ele, ela ou alguma coisa, né? He, she or it sempre vai adicionar esse no final, tá? Você vai ver isso aqui agora, ok? Yes, he lives in Norway. Muito bem. Does Haaland live in Norway? Yes, he lives in Norway. Né? Muito bom. Então, é, é tristeza, né? Que o nosso Brasil perdeu. Mas é assim mesmo, né? A semana atrasada, eles tinham ganhado contra o Japão estava tudo triste, e aí é a vez do Brasil. Mas falando assim um pouquinho em inglês, né? O Haaland, eles sabem inglês, mas não me lembro qual é o idioma oficial deles. Não sei se é vocês podem pesquisar, mas eu acredito que é o alemão, se não me engano, não sei. Não, não é. É. ah, não me lembro. Mas é um idioma aí estranho. Você pode procurar. Aí você coloca aí no chat qual é o idioma do Haaland. E ele, gente, a Janete estava toda ali pensando, falando do Alan, né, que é um grandulão, é grandão e são muito grandes. E ela via ele que tinha até medo dele, né? Ele faz aquelas coisinhas assim de assustar o pessoal, mas é tudo, como chama em inglês, é hype, né? É Hype. Hype. É tipo assim, é faladoria para fazer a questão mais do que é. Né? Excitar o povo para, né, conversar e ter o que falar. Mas a realidade é que eu percebi, né, eu não sendo brasileiro e também não sendo da Norway, né, da Noruega, eu percebi que os dois times jogaram bem. Aí, opinião, né? Eu creio que o Brasil poderia ter feito um pouquinho melhor no começo, né? Sendo um pouquinho mais agressivos. Mas a realidade é que esse time do Norway, eles estavam bem duros, né? O Brasil poderia ter ganhado mesmo, mas era um bom time. Eu acredito que se a Argentina não ganha, é, então a Norway vai ganhar. Essa é a minha opinião. Mas vocês têm sua opinião também. Aí pode colocar no chat também, viu? Ou falar. Essa classe aqui não é de futebol, mas como a gente teve essa questão na semana passada, né? Eita, gente, mas é bom, é bom conversar um pouquinho sobre isso. Então, e eu não sou fã, viu? Eu não sou fã do futebol nem nada disso, né? Eu gosto, mas também não sou assim de questão de torcer demais. Eu acredito que é, né? Tudo tem que ter como chama? Seu equilíbrio é a palavra correta para mim. Né? Então, vamos lá. Do you live in Canada? Yes, I live in Canada. Or no, I don't live in Canada. Third person singular in questions and in negative. Veja, aqui, quando você utiliza he, she or it, veja a diferença, né? She, does she live? Mas quando você responde é yes, she lives. Veja, em pergunta é sempre singular. Com does she, or does he, or does it, ok? Sempre na pergunta o verbo vai ser singular. Mas não é singular, realmente é sim esse, ok? Mas quando você bota a resposta,
com he, she or it, tem que colocar um S no final. Como eu falei para o Carlos, né? Carlos ali, yes, Aland lives in Norway, né? Ou você pode dizer assim, yes, he lives in Norway. Ou no, he doesn't live in Norway, ok? Então é assim, quando é só o verbo, né, e é positivo, sim, na resposta com he, she or it vai ter S. O verbo vai ter S. Mas veja que complicado, complexo. Não é complicado, complexo. É complexo realmente. Quando é um negativo, você não bota S. Você só bota doesn't live e pronto. Por quê? Pense assim, porque já o S colocou aqui. Does not. Tá? Does not. Então é como se dizer não leva S. Not. Não leva S. Você lembra dessa forma, não sei. Mas a questão é que quando é positivo, é afirmativo, você vai dizer he lives, she lives, né? Adiciona um S no verbo. Agora, quando o verbo já tem S no final, é, né? Mesmo com afirmativo, você não precisa adicionar um S, né? Porque aqui has, a questão de have, does he have a book? A pergunta é have, né? Aí é he has a book, mas quando é negativo, muda para plural. Have. Aqui é has é singular e have é plural. Tá bom? Então, no, he doesn't have a book. Esse é um pouquinho de aqui. Rapaz, eu sei que aqui é um pouco técnico e é um pouquinho chato, creio, eu penso, porque não tem como a gente padronizar isso aqui. Ou seja, você aprende dessa forma, desse jeito. E alguns verbos vão desse jeito aqui, né? Has e have, né? Que é somente com have. Mas quando é verbo normal, né? Regular, você simplesmente com she vai ter que colocar afirmativo, vai ter que colocar esse. Mas em negativo, não colocar esse. Deixa o verbo como está, tá? Esse creio que é o padrão. Bom, vamos praticar aqui um pouco. Vamos ensaiar, fazer um pouco de prática aqui, não ensaiar, mas praticar, né? Então veja aqui. Does it have a t-shirt? Does it have a t-shirt? Tá perguntando do sapo, ok? Tá perguntando do sapo. Does it have a t-shirt? A resposta seria negativo, né? No, e é it. It, assim que é no, it doesn't have a t-shirt. Como esse aqui. No, it doesn't have a t-shirt. Não tem uma camisa, né? Ok, dois. Does he have a hat? Sempre que eu estou aqui, agora estou um pouquinho mais distraído porque eu não tenho como ouvir vocês. Mas vocês pratiquem, tá bom? Exatamente. No, it doesn't have a t-shirt. Okay? Tem que incluir aí o verbo have, né? Como é negativo, fica desse jeito. Have, doesn't have. Mas se fosse afirmativo, seria has. It has. Yes, it has a t-shirt. Yes, it has a t-shirt. Or no, it doesn't have a t-shirt. Fica have. Tá bom? Ok, o menino. Does he have a hat? Hat é chapéu, né? Does he have a hat? Ele tem um chapéu? Não, né? No, he doesn't have a hat. He doesn't have a hat. Então, lembre-se, quando é negativo com have, é doesn't e fica have. Quando é afirmativo é yes, he has a hat. No, he doesn't have a hat. Perfect. Very good. Okay, number three. Does she have a jacket? Does she have a jacket? She. Does she have a jacket? No. Jacket é chaqueta, é abrigo, né? Does she have a jacket? No, she doesn't have a jacket. Lembre-se que é negativo, então fica have. She doesn't have a jacket. Very good. Okay, number four. Does he have a tie? Does he have a tie? Tie é gravata. Vocês lembram de umas lições atrás, né? Então, does he have a tie? Ele tem uma gravata? Negativo. No,
He doesn't have a tie. He doesn't have a tie. Exatamente. Very good. E agora? Agora sim, né? Yes, he has a tie. Yes, he has a tie. Veja. Yes, he has a tie. Né? No, he doesn't have a tie. Yes, he has a tie. He has a tie. Okay. Does it have a hand? Does it have a hand? Very good, Carlos. Nope. Elephants don't have hands. Elefantes não têm mãos, né? No. It doesn't have a hand. Agora você pode perguntar, como você fala então pé, né? Pata, pé, né? He has a leg. He has a foot. Foot é pé, né? He has a foot. He has a leg. He has a foot. Foot. Or he has feet. I'm sorry, not he. Não é he, é it. It has feet. Ele tem, né? Tem pés, né? Patas, feet, pés, né? It has feet. It has feet. Ok? A número 6, aqui terminamos por hoje, né? Do they have glasses of juice? Eles têm copos de suco? They have glasses of juice? No. They don't. Essa aqui não está no exemplo, porque é singular todos esses aqui. Mas aqui é they, né? They. Então, como é plural, seria no, they don't have glasses of juice. No, they don't have glasses of juice. Muito bem. Very good. Perfect, Carlos. Excellent work. Good job. Muito bem, gente. Eu creio que hoje deu para aprender um pouquinho, né? A próxima aula nós vamos concentrarmos na prática da lição 11. Só que no começo, para fazer um pouquinho de prática, não sei se a gente vai passar muito tempo na 11, ou creio que a gente vai começar realmente ou continuar aqui a lição 10. Eu entendi, Carlos, realmente. Mas eu ia, assim, eu tinha a opção de cancelar a aula de hoje, mas eu optei por fazer a aula mesmo assim. Viu? Neudo, Carlos, obrigado por vocês participarem. Diego, realmente foi uma bênção, né? Estar novamente aqui. Eu decidi fazer. Eu até pensei, rapaz, mas é que cancelar a aula, eu não quero, realmente não quero cancelar. Já tenho cancelado algumas, né? No passado, eu não gosto de cancelar aulas. Então, vamos fazer. Mas aí, graças a Deus que tínhamos esse microfoninho aqui, que dá para então vocês ouvirem melhor, tá bom? Pois pronto, vamos fazer uma oração aqui e agradecer a Deus. Querido Deus, estamos muito gratos mais uma vez porque o Senhor é bom todo o tempo. Obrigado por nos dar o dom do conhecer, do aprendizado. Obrigado porque o Senhor é que faz todo possível. Nossa mente, Senhor, o Senhor nos abre um entendimento para poder entender e aprender. Estamos gratos porque o Senhor abençoa nossos esforços. Então, abençoe meus alunos e suas famílias, todos que estão aqui hoje, o Neudo, sua família. Abençoe, Senhor, a irmã também. É, é, Sônia e o irmão Orlando, abençoe ele e sua família. Abençoe também meu pai, o Diego, sua família. Eu peço também meu pai querido, por o Carlos Adriano, a Edna e sua família também. Abençoe o Jefferson, pedimos que ele continue melhorando, o Anderson também, todos os alunos que estão aqui, a Daviane também. Guarde eles de todo mal e nos dá uma semana de paz em nome de Jesus. Amém. Gente, muito obrigado. Deus abençoe vocês essa semana. Tentem de praticar, tá bom? Se tirem uns 15 minutos mínimo, se pode, né? Se não pode nada, então pelo menos 15 minutos a semana, tá bom? You're welcome. Deus abençoe. Have a good night.